Pode papocar, pode papocar, podcast do Sindiúti. Pode papocar, podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Pode Papocar, o programa do Sindiúti, o nosso podcast. Hoje o programa está quentíssimo, recheado de convidados, de convidadas, e o nosso debate de hoje é sobre o assédio moral. Eu estou aqui com o nosso querido Rafael, o Rafa, que também apresenta o nosso programa. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Gardênia? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha em qualquer horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, nossos convidados. Uma edição especial do Pode Papocar, que a gente está... Vocês estão vendo que a gente está ampliando aqui a audiência, né? E também ampliando as participações. No programa de hoje, que debate, como a Gardênia muito bem disse, assédio moral, a gente recebe a doutora Natália Borges, da assessoria jurídica do Sindiúti, também o doutor Tiago Pinheiro de Azevedo, também colabora aqui na assessoria jurídica do Sindiúti, e o Roger Cid, também advogado sindical, que está conosco também neste debate tão importante. A gente reforçou o time jurídico, reforçamos o time político e vamos para uma grande discussão, né, Gardênia? Pois é um tema que a nossa categoria quer debater, quer discutir. A gente recebe muitos professores todos os dias na sede do sindicato, nas visitas, nas escolas, professores que perguntam: eu estou sendo assediado? Ou outros que afirmam: eu estou sendo assediado. E aí, muitas vezes, há o atendimento jurídico, há a conversa com a direção do sindicato, mas esse programa é para esclarecer, enfim, o que é o assédio moral, como ele se caracteriza, quais são as suas consequências, como é que a gente pode combater, e é por isso que nós temos hoje aqui essa participação especial dos nossos convidados e das nossas convidadas. Para abrir os trabalhos e também apresentando a participação aqui muito importante da nossa presidenta Ana Cristina Guilherme. Ana, dá um alô para o pessoal. Ana, eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa temática, por que ela mobiliza nesse momento tão fortemente os educadores. A Gardênia acabou de introduzir, né, que é uma problemática que muitas vezes vocês recebem nos atendimentos do sindicato. O sindicato está constantemente nas movimentações, também com os trabalhadores nas escolas, fazendo visitas, reunindo os representantes, e eu tenho certeza que a temática do nosso 5º episódio chega num momento importante em que o assédio moral se destaca como uma problemática para a educação. É isso, boa tarde, Rafa, boa tarde, Gardênia. Eu achei os advogados, os homens, antipáticos. Acho que eles podiam ter dado um sorrisinho, afinal, público de professoras, né? Devem ter achado que advogados são eu acho, Ana, que assédio é uma questão tão assim, para ser refletida, para ser pensada, que eles vão rir lá na frente. Eles estão, assim, impactados com o tema. Até porque, é natural, né? Até porque o tema é assédio moral, não é assédio sexual, então pode ficar simpáticos. Dá um ruizinho para o nosso público, né? Porque é a atração, está todo mundo esperando por esses dois advogados que estão aqui compondo aqui o nosso debate, né? E numa categoria de mulher é sempre melhor, sem desprezar a companheira, a doutora Natália, né? Os homens falando, a gente já fica mais... Acho que é uma empatia natural, né? Vamos lá. Agora, Ana, vale dizer que a Ana Cristina, além de presidenta do Sindiúti, também participa como membro, representando o nosso sindicato, na Comissão de Prevenção e Repressão ao Assédio, que está constituída, né, na Secretaria Municipal de Educação, publicada em Diário Oficial do município. Então, é importante, inclusive, a participação dela, não só como presidenta do Sindiúti, mas também como participante dessa comissão que vai discutir institucionalmente o assédio, sobretudo na rede municipal de ensino.
É isso. É a única comissão que eu faço questão de estar presente, né? O Sindicute pertence a várias comissões, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda Escolar, de acompanhamento da merenda escolar. E eu não tenho como ficar com essa representação, outros diretores do sindicato que representam a entidade. Mas na de assédio, eu gosto de comparecer, até porque assédio, Gardênia, é covarde. O assédio sempre é covarde. O assediador escolhe quem ele vai assediar. Aquele que tem medo, aquele que é mais tímido, aquele que não se defende. Eu nunca fui assediada, acho estranho que eu nunca sofri um assédio, né? Porque talvez seja porque eu sei me defender, né? Então, assim, é importantíssimo a gente compreender, e é por isso que a gente tem 4 diretores nessa comissão, eu, o Rony, a Rosilda e a Cecília, né? São 2 efetivos e 2 suplentes, né? Até para a gente se revezar. E também a prefeitura tem 4 integrantes, né? O companheiro Alisson é um companheiro da educação que também é advogado, que está organizando essa comissão. E tem mais a Nayana, outra advogada, o Alex e a Mônica, né? São 4 pessoas da SME, 4 do sindicato, entre efetivos e suplentes. E, assim, o assédio moral, ele mata a vontade de trabalhar, mata a escolha profissional, ele adoece, né? Ele retira das atividades laborais, porque é um ato covarde. A gente precisa se organizar para combater. Nós vamos ter a primeira reunião, fui convocada por coincidência hoje, né? Para a primeira reunião dessa comissão amanhã, né? E a comissão amanhã ela vai falar sobre o assédio moral, a análise da legislação municipal. Nós temos uma lei municipal, um decreto e uma portaria, a elaboração de um plano estratégico de prevenção e combate ao assédio moral, a definição de ordem dos relatores a critério da distribuição de processos e a definição dos próximos passos, né? Agendamento das futuras sessões e distribuição das tarefas e das responsabilidades. Então, esse foi o edital de convocação dessa primeira reunião na gestão do prefeito Evandro. Amanhã nós estaremos de manhã, e eu acho importante que comece amanhã, porque no dia 2 é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. O dia do trabalho é dia 1º, e dia 2, né, exatamente relacionando o dia do trabalho ao assédio moral, dia 2 é o dia que a gente comemora esse Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. É importante que a categoria fique ligada, né? Nós temos muitas demandas sobre o assédio nas escolas. Então, esta comissão, constituída pela representação da SME e pela representação dos trabalhadores em educação, que é o Sindicute, o seu sindicato, essa comissão vai poder discutir, debater, concluir sobre essa questão do assédio moral nas escolas públicas municipais. Eu acho que isso é um avanço, eu acho que isso foi uma conquista do Sindicute, né? Porque a gente tem como conversar institucionalmente com a Secretaria Municipal de Educação sobre essa questão, que é uma questão bastante presente no dia a dia das escolas públicas. Mas, doutora Natália, senso comum, todo mundo se acha assediado em algum momento por alguém, por alguma fala. O que é, na verdade, juridicamente falando, o assédio moral? Bom, olá, Gardênia, olá, Rafa, mais uma vez aqui no Pode Papocar. A gente recebe muitas demandas no jurídico, na assessoria, lá no nosso canal de atendimento, sobre questões relacionadas ao assédio, e principalmente sobre o que configura o assédio, né? Então, o assédio moral, ele é uma conduta abusiva, repetitiva, é importante entender que precisa ser prolongado, né? Não pode ser um fato isolado apenas. Então, uma conduta abusiva, repetitiva, que visa desestabilizar emocionalmente, profissionalmente,
diretamente à vítima, e pode acontecer, né, entre colegas, ou seja, a gente muito se fala do assédio moral, chefe e empregado, né? A gente sempre fala dessa relação de subordinação, mas o assédio moral ele também pode acontecer entre colegas professores, trazendo aqui para o nosso sindicato, para o Sindiúte. Então, pode acontecer entre colegas, entre subordinados e entre superior e o subordinado ali, que é o mais comum que a gente vê. Mas acontece muito na rede municipal, a gente percebe que acontece muito também um assédio ali entre os colegas, né? Então, uma conduta abusiva, repetitiva, é importante que se entenda que precisa ser repetitiva, prolongada ali no tempo, que vise desestabilizar emocionalmente, profissionalmente aquele empregado, e que pode acontecer tanto entre os pares, entre os colegas, como pode acontecer entre a gestão e o professor. Bom, dando continuidade a essa temática, a Natália acabou de explicar como é que funciona de fato o assédio. Eu queria ouvir do Tiago. Tiago, como é que a gente registra para denunciar? Quais são os passos que a vítima de assédio tem que tomar nessas duas situações, né, tanto do assédio vertical como horizontal? Quais são as medidas que ela deve tomar para registrar, né, esses episódios e depois tomar as providências? Primeiramente, obrigado, Rafa, obrigado, Gardênia, Ana Cristina, né? Eu gosto muito de frisar a importância que o Sindiúte tem para a categoria dele e o reflexo que ele tem para os outros sindicatos, né? Eu como Dr. Roger, estamos entrando agora na assessoria jurídica, mas a gente já tem uma experiência já no movimento, advogando no movimento sindical há um bom tempo, mas a gente percebe que o Sindiúte é diferente. Eu sempre digo, né, que os outros sindicatos possam ver como é que o Sindiúte trabalha, né, a representação que ele tem em relação aos trabalhadores, a luta diária que a gente pode acompanhar aqui em todas as mídias, né. Eu estava lembrando agora, quando a gente falando sobre o tema de assédio, que em 2011 nós criamos a Comissão de Direito Sindical da OAB, e a primeira palestra que nós proferimos foi na Universidade Federal do Ceará para os servidores públicos, né, para tratar de assédio moral, né? Porque, na verdade, assédio moral, ele sempre existiu, desde que existe relação de alguma relação, pegando aí a história, né? Escravo, senhor, suzerano, vassalo, aí depois toda essa relação de poder, de capital, trabalho, sempre teve assédio moral. Entretanto, nos anos 90, foi que uma psicóloga francesa, ela começou a analisar a violência psicológica na relação de trabalho. E depois, no ano 2000, começou-se a falar mais juridicamente e na jurisprudência e nos julgados sobre assédio moral. Então, assédio moral sempre ocorreu, né? E, assim, advogando, assim, está com 10 anos que eu passei a advogar para servidores públicos, e eu nunca imaginei que no serviço público tivesse mais assédio moral do que a iniciativa privada. Foi algo que eu pude observar, que eu fiquei assim abismado. Como é que pode? Porque a relação seletista você até que entende, né? Que tem assédio moral, né? Mas no serviço público, todo mundo é servidor público, mas é que tá aí. Hoje eu posso perceber que existe até mais no serviço público do que nessas relações de trabalho seletistas. Mas, assim, normalmente o assediador, respondendo, Rafa, normalmente o assediador, ele faz, às vezes, com intenção e sem intenção. A maioria das vezes é com intenção. E cabe à vítima do assédio tentar criar situações para poder registrar esse assédio. Porque, normalmente, como o assédio ocorre entre quatro paredes, né, o assediador faz para que ninguém perceba, fica muito complicado você conseguir provar, inclusive judicialmente. A doutora Natália deve receber esse tipo de denúncia e ter essa dificuldade na prática. Nós, advogados, temos essa dificuldade na prática, porque muitas vezes é difícil você conseguir comprovar. Então, o que é que a gente orienta, né? Que os servidores, os trabalhadores em geral possam se proteger, né? Que quando acontecer, ele procure a ouvidoria, procure o seu chefe, se não for o chefe que estiver assediando, ou a administração, para poder escrever e formalizar isso.
Se puder gravar também, se puder, filmar já é mais difícil, mas se puder gravar, ou também expor para a própria pessoa que não está se sentindo bem daquela forma de conduta, se ela pudesse agir de outra forma. Quando tiver se sentir assediado, procurar não ficar sozinho com essas pessoas, né, com esses assediadores, procurar sempre estar com alguém por perto. Então, assim, se precaver nesse sentido. E como disse a Ana no começo, não ter medo de denunciar, né? Porque se a gente tiver medo de denunciar, essa pessoa vai continuar fazendo isso conosco e vai fazer com outras pessoas também. E é uma situação que causa muito sofrimento. Há uma repercussão na vida da pessoa, dentro do seu ambiente de trabalho e também em casa, né? Pessoas que não querem mais ir trabalhar, pessoas que não sentem-se motivadas para poder continuar fazendo o seu trabalho. E dentro da escola, né, trazendo aqui para a categoria do Sindiúti, muito mais complicado, porque muitas vezes a vítima ela se coloca numa situação de que está se relacionando com crianças, com jovens, com adolescentes, né? Então, como é que a pessoa vai conseguir? Já tem muitos problemas, né, ali para poder conseguir educar as crianças, né? Como é que ela vai conseguir ali dar o melhor de si para poder educar aquelas crianças, para poder ensinar aquelas crianças, né? Sendo que ela está sendo assediada, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Que mesmo agora, em 2025, ainda existe muitas denúncias diárias, processos diários que a gente pode acompanhar, e é muito complicado. Então, o que a gente pode deixar aqui de recado, né, para as pessoas é que tomem esses cuidados, né, e possam lutar contra isso, né, porque se a gente não tomar essa iniciativa, a gente vai continuar sofrendo isso, a família vai ficar sofrendo isso, as crianças vão ficar sofrendo isso, né? Então, que a gente possa tomar essa iniciativa de realmente denunciar e conseguir meios para conseguir provar, porque quando leva para a justiça, a gente precisa provar. E como o assédio ocorre normalmente entre o assediador e a vítima, às vezes se torna difícil de conseguir provar isso na justiça. É isso. Dr. Roger Cid, advogado sindical, advogado de vários sindicatos, cresceu no movimento sindical, filho de sindicalista também, conviveu com essa situação em vários sindicatos, como advogado. Como é, Roger, que esse assédio, na sua opinião, se manifesta? Em que aspectos ele se manifesta? Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo, principalmente. Queria aqui agradecer pelo convite, a direção do Sindiúti, Gardênia, Ana Cristina, Rafael, e dizer que corroboro um pouco com as palavras do Tiago, no sentido de dizer que eu, que nasci no movimento sindical, sou filho de dirigente sindical, hoje eu tenho um grande orgulho de advogar para o Sindiúti, porque eu sei efetivamente o trabalho que essa entidade faz na defesa dos trabalhadores. Gardênia, corroborando um pouco aqui vou dar alguns dados, né? Eu tenho dados da Justiça Federal, obviamente eu não tenho dados da Justiça Estadual, mas entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, ou seja, trabalhadores CLT e trabalhadores que são da União, né? Nós tivemos quase 100 mil processos no último ano relacionados a assédio, algum tipo de assédio moral ocorrido, né? Então, mesmo com essa dificuldade que o Tiago estava narrando, a Natália estava narrando né, do registro, mesmo com essa dificuldade, as pessoas ainda conseguem mais de 100 mil ações judiciais só na Justiça do Trabalho. Quase 100 mil ações judiciais, entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, que abrange aí os servidores federais, né? Então é um número exorbitante, né? E efetivamente nós temos essa dificuldade muito grande na prova, né? Porque o ônus da prova, falando de uma forma mais simples e não no juridiquês, o ônus da prova é aquele quando existem duas partes no processo, obviamente, né? Eu processo aqui o Tiago, há uma divisão de quem tem que provar, né? Então quem tem que provar
o assédio é o próprio trabalhador. Então, essa é a dificuldade. Então, em regra, né? Em regra, óbvio que há exceções onde há uma inversão do ônus da prova, onde o juiz pode inverter e fazer com que ou o assediador, ou a empresa, ou o ente público, né? Que faça a prova de que não houve, né? A prova contrária, mas a regra, a grande regra, é que o trabalhador tem que provar, né? E o trabalhador tem que provar, ele pode provar de várias formas possíveis, né? Como o Tiago falou, gravações, testemunhas, e-mails, mensagens por aplicativo de WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido. Gravação ambiente é totalmente legal. Muita gente pensa que a gravação é ilegal. Sabe, Rafael? Diz, eu não vou gravar porque a pessoa não está permitindo. Ora, uma conversa entre eu e você é uma gravação ambiente. Essa gravação ela é totalmente legal, né? É diferente do grampo, né? Que eu não posso grampear um telefone seu para ver o que você está falando. Então, essa é uma das questões que eu já vi muito trabalhador dizer, doutor, mas eu posso gravar uma conversa entre eu e um superior hierárquico, ou até mesmo uma pessoa que está trabalhando comigo, algum colega de trabalho, pode e deve. Se você se sentir realmente assediado, você deve ter essa prática. Então, a pessoa chega, você pode gravar, que essa gravação ambiente ela é legal, totalmente legal. E também, outro aspecto importante, Gardênia, é que nós temos que falar do assédio moral discriminatório, né? Que envolve as questões de gênero, as questões de cor, né? As questões de orientação sexual. Às vezes, por mais que a gente esteja hoje avançando numa sociedade onde a gente consiga que os direitos sejam mais efetivados, mas infelizmente ainda tem muito assédio devido a serem, né? Eu já vi alguns assediadores que tiveram tratamento diferente por conta da religião da pessoa, né? Se tem uma religião de matriz africana, né? Então tudo isso também é assédio. Se a professora tem uma religião diferente do que o seu assediador e recebe ofensas constantes em razão disso, isso também é assédio, né? Em questão da sua orientação sexual, questão da cor, né? A questão do gênero. Então, todas essas questões, elas têm que ser atentas, né? E o trabalhador ele pode já ir se resguardando, já colhendo frutos, colhendo testemunhas, colhendo essas gravações, e-mails, mensagens por aplicativo de celular, seja o que for. Hoje, nós estamos... A jurisprudência ela tem sido muito abrangente nesse sentido da questão da prova, né? Apesar da prova ser do trabalhador, muitos juízes estão aceitando o máximo de provas possíveis da forma como você se extrai, porque sabem exatamente da dificuldade que é construir essas provas, né? Então, o trabalhador tem que estar atento, tem que, inclusive com datas, horários, né? Anotar todas as questões, se for o caso, fazer um diário mesmo daquela ação do seu assediador para que a gente possa acionar judicialmente, você possa acionar judicialmente posteriormente e ter sucesso. Interessante isso que vocês estão falando, porque eu fico pensando que essa discussão também é um pouco pedagógica. E aí, lembrando muito, Ana, das conversas que a gente tem nas nossas lives, né, onde muitas vezes situações de assédio são trazidas porque são demandas daquela semana, de um grupo de professores, uma situação de uma escola, um desmando que descamba para o assédio de uma eventual gestão de uma escola. E vendo essa discussão, acho que a gente aprende também a se policiar para não se tornar um assediador, que eu acho que também é um outro elemento muito importante, né? Porque todo mundo carrega, né, o bem e o mal dentro de si, o autoritarismo, né,
ou não dentro de si. É estrutural, não é, Rafael? É estrutural, faz parte da nossa sociedade, da nossa formação histórica, como o Tiago bem lembrou. Eu queria que a Ana também trouxesse esse aspecto, né? Porque professores que estão na rede como servidores públicos, em muitas oportunidades, eles podem, um dado momento, estar lá, né, no chão de fábrica, dando na sala de aula, mas eventualmente pode vir a ocupar uma gestão, e isso é transitório. Um período estão nessa posição, acima, num período estão nessa outra posição, e nesses dois pontos eles têm que se preservar e, né, e também preservar as relações, no sentido de não cambiarem, né, não acabarem incorrendo em situações de assédio. Fala um pouquinho para a gente sobre essa dinâmica, né, de companheiros e companheiras, né, da educação que precisam cada vez mais se policiarem e, né, e trabalharem a autorreflexão. Bom, então vamos lá, que aqui eu vou fazer aqui um resumo, como boa professora que sou, do que a gente já colocou aqui. Primeiro, é importante entender que o assédio é uma conduta que constrange, que humilha, que isola, né? Que diferencia uma pessoa, um trabalhador, um em relação a outro. Então, a gente entendendo aí, né, a gente já começa a entender também, né, que precisa haver a repetição. Porque, às vezes, você está um dia estressado, fala mais alto, diz alguma coisa de forma indelicada, e aí um desculpa resolve tudo, né? É natural. Nós temos alta sobrecarga de trabalho, de adoecimento por causa do trabalho, nós temos família, nós trabalhamos em casa, então é natural que você, um dia ou outro, chegue de forma mais áspera, e aí a pessoa mesmo que não gostou comunica e está resolvido. A repetição é que ela vai diferenciar, você vai começar a perceber que esse tratamento áspero não é em relação à Natália, é sempre em relação ao Tiago. Não é em relação ao Rafael, é sempre em relação ao Tiago. Não é em relação ao Roger, não é em relação à Gardênia, é sempre em relação ao Tiago. Porque, às vezes, o professor diz assim, Ana Cristina, a diretora reclamou do meu atraso. Ela pode reclamar? Pode e deve. Porque é dever a pontualidade. Agora, se essa forma de reclamar é só para você, se ela chama a atenção em público só a você, se você percebe que outras pessoas chegam atrasadas e ela não trata da mesma forma você em relação às outras pessoas atrasadas, aí começa a se configurar um assédio, né? Você pode ser chamada a atenção porque chegou atrasado? Pode ser chamada. O nosso dever é de pontualidade, é de assiduidade. Nós temos obrigações também como servidor. Agora, se existe na escola, eu costumo dizer, o bem me quer e o mal me quer, né? O bem me quer tratar de uma forma e o mal me quer tratar de outra forma, isso começa a dar sinais de assédio. Então, a gente precisa entender. A diretora pode... Eu adoeci, Gardênia. Meus alunos estão esperando. Eu não comuniquei que estou de licença e não enviei a licença. Aí tem professor que acha ruim porque a diretora ligou pedindo a licença. Isso é assédio? Não, isso é dever seu. Tem alunos, tem pais esperando você na escola. Então, se você está doente, você precisa comunicar da doença, né? Comunicar da sua licença, comunicar do seu atestado, até para que a escola providencie um substituto, que aí não é problema seu, um substituto para você, para os seus alunos terem o direito à aula na sala de aula. Mas, se essa conduta de cobrança, você está adoecendo muito, ninguém está adoecendo porque quer. Se você está dizendo que a pessoa está adoecendo muito, você está querendo colocar que ela está inventando uma doença, que ela está cometendo um estelionato. Aí, isso começa a se configurar assédio. O que a gente precisa fazer, né, eu tenho algumas dicas, né, até pela experiência, tanto na comissão como no sindicato, para a gente tomar. Primeiro, se você está desconfiando que você está sendo assediado pelo diretor da escola, ou o diretor da escola pelo chefe de distrito, ou o chefe de distrito pelo secretário, começa a conversar pelo telefone. Porque no WhatsApp é fria a comunicação, né? E já é um registro, né? Então,
vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a nossa comunicação, a gente está muito cansado, eu e você, tem se estressado. A partir de agora, o que você tiver para conversar comigo, você manda por mensagem, eu mando por mensagem. Pronto. Outra coisa importante é a gente nunca ficar só com o assediador, né? Porque aí eu posso gravar, como o doutor Roger colocou, eu achei importantíssima essa colocação, que a gente pode gravar isso, pode deixar o celular ligado na bolsa para gravar uma situação dessa, para que a gente possa provar, mas também eu posso ter testemunhas, né? Se eu estou na sala dos professores, tem outras pessoas. Se eu sou chamada na sala de direção, eu posso chamar uma companheira, a Gardênia, para ir comigo, se eu estiver achando de não ir só, preocupado de passar por uma situação de constrangimento. Pode ser uma futura testemunha. É uma futura testemunha. E a outra coisa é a consciência, gente, que nós temos sim de ser testemunha. Mesmo que esse assédio não seja em relação a mim. Isso tem que incomodar todo mundo. Mexeu com um, mexeu com todos. É a compreensão que a gente é coletivo e que, do mesmo jeito que eu vou defender a Gardênia hoje, amanhã a Gardênia pode estar me defendendo numa situação similar a essa que está ocorrendo. Então, primeiro, entender que a assédio precisa de repetição. Você ser tratado diferente, de forma que lhe diminui. Uma coisa super comum é a história do estágio probatório. Tem gestor que passa o tempo todo dizendo, você está no estágio probatório, você está no estágio... Isso é uma ameaça. Porque não precisa você dizer que ele está no estágio probatório, porque ele fez um concurso, ele foi nomeado, ele sabe o período do estágio probatório. Então, quando você está reforçando, você está ameaçando esse trabalhador. Você não pode fazer greve porque você é da secretaria e não pode recuperar. Todo mundo tem direito à greve. Quando você nega um direito que você está concedendo aos professores e não está concedendo aos funcionários, não está concedendo ao porteiro, você está tratando diferente, você está assediando. E aí eu queria fazer uma pergunta. Tem muitos professores que têm perguntado, a gente pode ser assediado por pais de aluno? Porque a gente tem visto, desde a era Bolsonaro, né, daquela história que o Bolsonaro colocou o professor como demônio, né, ideológico dentro das escolas. Hoje, tem pai que chega lá, puxa o cabelo da professora e arrasta até a calçada, né, que acha que pode desrespeitar uma professora. Teve uma professora que faltou 15 dias porque estava com conjuntivite. E a conjuntivite dela deu uma infecção a mais, né, e é contagiosa, e aí o médico deu licença de 15 dias. A mãe, quando ela voltou, chegou muito com raiva, porque ela tinha faltado 15 dias e o aluno tinha ficado 15 dias sem aula. Ela está correta? A mãe está correta. Mas o problema não é da professora. O problema é da prefeitura. Então, a prefeitura teria que substituir. A professora teria que avisar os pais, inclusive orientar. Eu estou de licença, a minha doença é contagiosa, a senhora pode fazer uma ouvidoria e exigir que a prefeitura mande o professor. Então, assim, tudo com a comunicação, a gente resolve, né? Entendendo que as pessoas também têm direito, eu tenho direito, as pessoas têm direito. O Roger colocou aqui, importante, sobre o assédio político, né? Sobre o assédio religioso. Teve uma professora que a diretora estava com raiva dela e espalhou na comunidade que ela era da Umbanda. Aí os pais fizeram um movimento querendo que a professora saísse da escola porque era macumbeira, né? Então, são situações de assédio, inclusive que tem muito adoecimento, tem a desistência da profissão, tem a infelicidade que compromete com o seu rendimento laboral. Isso tudo é importante. Façam ouvidoria, porque a ouvidoria é um registro. E aí a gente pode fazer em forma de perguntas. Eu sempre mando assinar. Hoje, cheguei atrasado, eu e 2 professoras, e a diretora chamou a atenção pública, só a minha pessoa, quando tinha eu e mais 3. Isso é assédio? A gente começa a formalizar isso com ouvidoria, que pode ser uma ouvidoria para o prefeito, pode ser uma ouvidoria para a ICMS. Todas as ouvidorias, gente, que tratar de assédio, vai para essa comissão de assédio, do qual tem 4 diretores do Sindiúti nesta comissão. Outra coisa, anônimo acaba sendo assédio, porque eu não tenho como me defender, né? Então, eu vou dizer que eu fui assediada pelo Roger
isso é uma verdade, todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório. Então, a denúncia anônima, ela não vai se configurar uma situação de assédio, porque eu não tenho nem como escutar o Roger, a defesa do Roger em relação à pessoa, porque eu vou lá ser mentiu. Eu sempre acho bom botar o nome, até porque o assediador, quando você não bota o nome, ele fica dizendo, tem alguém aqui na escola que fez essa denúncia. Quem será? Ele se torna mais valente, porque ele entende que a pessoa não botou o nome com medo dele. Então, gente, a gente não pode ter medo, não. É enfrentar, é dizer, na primeira vez, eu não gostei da forma que você me tratou. Você manda mensagem, professora fulana de tal, eu não gostei da forma que você me tratou diferente, você me chamou a atenção de forma ríspida. Eu gostaria que das próximas vezes a senhora falasse comigo de forma reservada e que não fosse aos gritos como foi. Você acaba registrando esse histórico de assédio que você vem sofrendo. O que a gente precisa entender é que é covarde, que adoece e que compromete a sua profissão, o seu ensino. As pessoas ficam chorando. Tem gente que, quando chega domingo, que pensa que segunda-feira vai para a escola e que pode ser assediada, já começa a sofrer, a passar mal, a adoecer. Então, eu tenho aqui, deixo o recado, eu estou na comissão esperando todas as denúncias ou perguntas, né? Porque às vezes você faz a pergunta antes de você denunciar, para que você não erre no que você está se colocando. Nós estamos na comissão de assédio se reunindo sistematicamente, recebendo todas as denúncias que tratam de assédio na ouvidoria, para que a gente possa tomar medidas e erradicar essa conduta covarde que ainda temos, tanto de relação hierárquica, como de relação entre pares, entre companheiros, a gente precisa erradicar. Então, doutor Tiago, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Doutor Tiago quer complementar, Ana. Quer falar, é professor, mestre. Quer falar aqui para a gente, quer complementar. Diga aí, Tiago. Assim, eu achei muito elucidativo e pedagógico a forma que a Ana falou sobre essa questão do assédio, para que as pessoas possam entender. Me remeteu aqui àquela música do Raul Seixas, né, que é sonho que se sonha junto é realidade, né? Assim, para os trabalhadores, para os servidores que sofrem e os que não sofrem também, né? Vou direcionar para vocês. Se a gente pegar a história de como começou as relações de trabalho, né? Existia escravidão, depois, com a Revolução Industrial, pessoas que trabalhavam 17, 18 horas por dia, mulheres grávidas que trabalhavam sem nenhuma proteção, crianças de 8, 6, acho que até 5 anos. Tem na história pessoas, né, que trabalhavam, crianças que trabalhavam com 5 anos. Então, pessoal, mudou por quê? Porque as pessoas se juntaram. Mudou por quê? Porque alguém botou a cara para bater. Mudou por quê? Porque as pessoas começaram a ter empatia com o problema dos outros. Esse problema do assédio moral, como o Dr. Roger muito bem falou sobre a maneira de como provar, da forma que as vítimas do assédio estão escutando o nosso Pode Papocar, quem assedia também está. Então, se quem assedia também está, ele não vai responder o WhatsApp, ele não vai falar na frente dos outros, ele não vai responder e-mail. Então, acaba sendo a testemunha, a prova testemunhal, a principal forma de conseguir provar o assédio moral. Então, vocês precisam se importar uns com os outros, né? Quem trabalha na iniciativa privada é um pouco mais difícil, porque na hora que que o sujeito vai testemunhar a favor do colega, não do colega enquanto amigo, não é mais um colega de trabalho, naturalmente ele vai ser demitido. Obviamente que tem a repercussão na Justiça do Trabalho, se for demitido por causa disso. Mas vocês, servidores públicos, têm uma estabilidade, né? É um pouco diferente. Então, botem a cara mesmo, né? Botem a cara mesmo, se importem com os outros. Se importe com o seu colega, porque um dia pode ser você. É isso. Eu quero só complementar para responder um pouco aqui também a pergunta. A Ana fez uma pergunta aqui, ia passando despercebida, né?
em relação aos pais, né? Se isso também seria assédio. Ah, mas o pai não tem relação de trabalho, mas ele tem relação com o ambiente de trabalho, né? Então, isso pode ser considerado sim, até porque o empregador ele tem a obrigação efetiva de garantir um bom ambiente de trabalho para seus colaboradores e que não afete. Então, acaba sendo, sim, uma questão de assédio moral, né? Os pais ou alguém externo às relações de trabalho, que não seja contratado, mas que esteja por ali, ele pode ocorrer, sim, certo? Isso pode ser considerado porque é um ambiente que está afetando diretamente a relação de trabalho, certo? E é importante a gente dizer e lembrar que o assédio, ele não se dá só com os professores. A gente fala muito de professor porque nós somos a maioria dentro de uma unidade escolar, mas também há assédio com os funcionários de escola, com os manipuladores de alimento, com todos aqueles que fazem a escola. Nós temos ouvido relatos, nós temos ouvido o pedido de socorro desses profissionais que fazem a escola, né, e que são assediados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, porque são aqueles que têm, né, uma menor escolaridade, são aqueles que têm uma relação precária de serviço, de trabalho, né, são aqueles terceirizados, aqueles que, às vezes, é mais fácil ameaçar, é mais fácil pressionar, por isso nós lutamos pelo concurso público, por isso nós lutamos para que esses trabalhadores se tornem efetivos na rede pública de ensino, né? Para que esse assédio, que acontece muito dentro das unidades escolares, ele possa ser suavizado, né? Ele possa ser flexibilizado, porque é erradicado, né? Porque, na verdade, quando se trata de assédio, né, Ana? Porque, na verdade, às vezes, como a Ana Cristina mencionou aqui, a conversa entre os pares resolve, um pedido de desculpa resolve, a possibilidade de convivência respeitosa dentro da escola resolve, né? Você não precisa gostar do outro, mas você tem que respeitar o outro dentro do seu ambiente de trabalho, seja qual for, né? Então, nós, para além da discussão do assédio, nós queremos mudar, né, essa forma, inclusive, de contratação terceirizada, flexibilizada, porque isso acaba sendo também, né, uma situação para facilitar o assédio. E aí, doutora Natália, inclusive eu queria os professores lhe perguntar, substitutos, né? A gente também precisa falar deles, substitutos, porque eles também sofrem muito assédio nas escolas pela relação precária que eles têm. Eu já ia lhe perguntar quais são as demandas, né, que chegam ao nosso setor jurídico, porque o nosso setor jurídico ele é bastante procurado, ele é muito visitado. Muito, bastante felizmente, visitado. Né? Porque é um setor jurídico que tem respostas prontas e acompanha passo a passo da vida de cada professor, né? Nós temos uma imensa confiança no nosso setor jurídico, na habilidade que o nosso setor jurídico tem para resolver essas questões que são pertinentes às questões do dia a dia do trabalhador, ali da ação laboral. Então, quais são, doutora Natália, as demandas que chegam ao nosso setor jurídico sobre assédio moral? Bom, o setor jurídico do Sindjut é quase o SOS do professor, né? Tudo que acontece, ele vai lá e manda uma mensagenzinha, até porque o nosso contato é rápido ali pelo WhatsApp, mas a gente recebe muita demanda. A principal demanda que a gente recebe é sobre o que caracteriza, né? Então,
de fato, essa é a maior dificuldade. Porque a gente precisa diferenciar, como a Ana bem colocou, o que é conflito e o que é assédio. Então, o conflito ele vai existir nas relações, né? É natural existir. Até é interessante que ele exista, o debate ali, que a gente consegue fazer uma conversa ali que consegue ali, entrar numa composição interessante. Então, existe muita dificuldade de diferenciar um conflito do assédio moral. E aí, como a Ana já pedagogicamente falou, professora que precisa ele ter aquela característica de ser repetitivo, prolongado. Quais são, na prática, né? Como é que é na prática? Então, na prática, o que seria assédio? Fazer uma reunião com todos os professores e não convidar você para a reunião. Ter um lanche entre os professores e você não ser convidado. Ter uma função que não é do professor e você ser a escolhida para executar a função, uma função que não seria sua. Então, são várias, a gente consegue visualizar de diversas formas no ambiente escolar. Então, não somente professores, mas também os assistentes, os agentes administrativos. Então, essas condutas todas podem caracterizar assédio, mas é preciso que haja ali uma repetição que seja sempre com você, que o tratamento seja diferente, como ele trata você, como ele trata as outras pessoas, que ele exclua você, que ele constranja você em público. Isso tudo pode caracterizar assédio. Como a gente está falando aqui de prova, a prova testemunhal é a principal. Então, sempre se ficar ali próximo, já está sabendo, já está desconfiando que alguma coisa está acontecendo, chama uma professora próxima para que ela sempre acompanhe. E em toda escola, normalmente existe um livro de ocorrência. E esse livro de ocorrência, ele é da escola, ele não é da gestão da escola, ele é da escola. Então, você pode reduzir a termo o episódio que aconteceu, se tiver tido testemunhas, que as testemunhas possam assinar abaixo, porque ele também faz uma prova escrita ali com a assinatura dos outros professores, das outras testemunhas. E como o Tiago estava falando, eu acho importante falar sobre isso, agora ampliando o debate para além de apenas assédio, a gente tem muitos professores respondendo processos administrativos pelas mais diversas situações. Inclusive, hoje quem acompanha é o doutor Roger e o doutor Tiago. E a gente tem, às vezes, dificuldade na prova testemunhal, porque o servidor acusado ele tem direito a 3 testemunhas de defesa, as pessoas com medo de serem testemunhas e sofrer ali alguma represália, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês são servidores públicos, né? Então a gente está numa situação mais confortável do que a situação, como o Tiago estava trazendo aqui, dos servidores, dos empregados seletistas que não possuem estabilidade. Então é importante que vocês sejam testemunha do outro, porque um dia pode ser você que precise que o outro ali testemunhe a seu favor. Então, as condutas são essas que a gente trouxe aqui. Então, isolamento, constrangimento, tratamento diferenciado e sempre de forma repetitiva, sempre com você. E acaba que, às vezes, começa a ser em público. Então, você pode ter essas testemunhas para fazer um registro no livro de ocorrência e também fazer a denúncia na ouvidoria, porque isso pode abrir um procedimento ali, uma sindicância inicialmente e, posteriormente, talvez até um processo administrativo disciplinar, e aí vai ser apurado ali na administração, né, se houve ali uma infração disciplinar, porque a gente tem deveres, né? Então, como a Ana disse, a gente tem deveres a serem cumpridos. Então, lá no artigo, lá no Estatuto do Servidor e no Estatuto do Magistério, existem as condutas que a gente precisa observar. E na inobservância dessas condutas, há uma infração, que o assédio moral se caracteriza. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão do que é. Então, top 1 de dúvidas é realmente a dificuldade de se caracterizar ou não assédio naquela situação. Então, diferenciar conflito de assédio. E o número 2, eu acho que é um pouco do que a Ana disse, é a relação com os pais. E sim, pode ser caracterizado o assédio a depender da situação, como o Roger colocou, e outros crimes também, né? Então, a gente também pode ali ter configuração de outros crimes ali, e a gente sempre entende que não cabe ali demandar contra aquela família, porque você está dentro da escola, e você estando dentro da escola, quem tem dever de zelar pela sua integridade física, pela sua qualidade de trabalho, pelas suas condições de trabalho, é o seu empregador, no nosso caso, o município de Fortaleza. Então, qualquer conduta que aconteça dentro da escola, você vai demandar o município de Fortaleza, você não vai demandar a família, porque ela ali, a gente não tem condições, inclusive eu gosto muito de falar, nós não temos condições de saber quem são aquelas pessoas, né, e o que pode acontecer
de represália de lá para cá. Mas o empregador, ele tem o dever de zelar pela sua integridade física. Então, se você foi ameaçado, se você foi constrangido, inclusive já chegou até o jurídico, vias de fato mesmo, pai batendo em professora, mãe batendo em professora. Então, a gente sempre orienta a procurar o jurídico para que a gente possa dar orientação, mas ali a gente vai demandar o município de Fortaleza, porque ele tem o dever de zelar pela sua integridade física, inclusive podemos ingressar judicialmente, e se for o caso, até ter condenação de indenização por dano moral e material, se tiver havido. Então, procurem sempre o jurídico para que a gente possa fazer a orientação. Muito sério o assunto. Papocamos o assédio durante essa quase 1 hora já de debate, e nosso tempo também está pouco longo dela. E, gente, debate bom com muita gente é assim, né? A gente acaba chegando rápido no tempo, mas eu queria que cada uma e cada um, né, colocasse aqui uma palavra final, uma mensagem final também para o nosso público. O tema é bastante profundo, né? O tema é bastante delicado, né? Tem várias nuances que se interrelacionam. Vocês viram que a gente não discutiu só assédio moral aqui, a gente discutiu outras violências que acontecem à margem do assédio moral ou que são muito próximas do assédio moral. Serviu para a gente diferenciar esse debate, mas ao mesmo tempo para a gente avançar em várias perspectivas. Né? Aquela pessoa que está sendo vítima de assédio, que ela encontre nesse momento a estrada de redenção para, né, romper com esse ciclo de violência, enfrentar esse ciclo de violência. E aquela pessoa que eventualmente é um assediador, melhore, né? Papoque o assédio também dentro de você enquanto intenção. Vamos começar então com o Roger. Até porque tem um sindicato forte em alerta. Não, é isso, pessoal. Queria agradecer aqui, estamos encerrando, nós estamos sempre à disposição através do jurídico do Sindiúti. Dizer também, Rafael, que nem todos nós temos um dia ruim, né? Nem sempre, às vezes... Um dia de fúria, como no filme, né? Fúria, né? Então, assim, nem toda conduta, assim, como a doutora Natália falou, é assédio. E essa construção do ambiente saudável, né? Que a gente possa exercer, porque cada um de nós somos responsáveis, né, também por ter esse ambiente de trabalho legal e tudo, e tentar conscientizar os colegas, e eu espero que esse vídeo, até que seja, como o doutor Tiago falou, tenha sido assistido por vários assediadores, e agora reflitam e mudem um pouco a postura, porque o Sindiúti está aqui e não arreda pé. Obrigado. Tudo bem. Tiago. Queria agradecer a oportunidade de falar sobre assédio, né? É sempre importante a gente falar essas questões, né? Que a gente que advoga para sindicato, eu acho que está na estrutura do nosso ser a luta pelo mundo melhor, né? E eu acho isso muito importante para a gente tentar mudar o mundo mesmo, né? Então, que vocês possam assistir, vocês possam reassistir, né? E eu vou pegar uma deixa aqui da doutora Natália. Hoje, a gente está acompanhando processos administrativos e teve um relato lá de uma das testemunhas que falou que o pai do aluno queria entrar na sala para matar o professor. Então, eu acho que até esse processo administrativo pode ajudar a servir como prova no processo judicial. Então, aqueles professores que passaram por isso, né? Que onde esse processo administrativo tem esses relatos de testemunhas, vocês podem levar para o sindicato poder entrar com essas ações, né? Então, mais uma vez, parabéns ao Sindiúti pela iniciativa, né? Como eu já falei no início, a gente já trabalha com sindicalismo há um bom tempo, mas realmente o que eu estou vendo, o trabalho do Sindiúti é um trabalho assim, que precisa ser copiado pelas entidades sindicais, né? Que foram muito mal faladas aí no desgoverno passado, né? Estou falando em âmbito federal, mas os sindicatos precisam olhar para dentro de si, para as suas estruturas, para as suas categorias, olhar para o Sindiúti, ver o trabalho que o Sindiúti faz e fazer parecido, né? Porque realmente eu já advogo para algumas entidades sindicais, mas realmente é diferente. Aqui é diferente. Então, aproveitem seu sindicato, usem o jurídico do sindicato, nos use, que a gente está aqui para ajudar vocês. Sindiúti é escola de luta, doutor. Eu já tive a sorte de nascer no Sindiúti. Então, a minha escola é o Sindiúti e o meu papel aqui nos outros clientes que a gente vem assumindo, trazer um pouco da minha experiência no Sindiúti para essas entidades que a gente passa a trabalhar a partir de agora. Os meninos estão chegando agora e eu já nasci aqui e estou levando
o que aprendi aqui para os outros sindicatos. Mais uma vez, agradecer o convite, me colocar sempre à disposição para os debates, me colocar à disposição e todo o jurídico, que não somos apenas nós três, né? Eu sempre gosto de falar que a equipe do Sindiúti Jurídico é uma equipe muito grande, e continue sendo o SOS de vocês, que isso mostra a confiança que a gente conquistou aí ao longo desses anos. Então, na dúvida, sempre mande uma mensagem para o jurídico, ou vá até presencialmente, porque eu sei que às vezes tem assuntos mais delicados que as pessoas não querem conversar pelo WhatsApp, mas a gente tem lá um atendimento presencial todas as terças, quartas e quintas. Então, de fato, a gente tem... O nosso papel aqui é um papel informativo, consultivo, preventivo e também combativo, né? Se for o caso de ter que manejar aí alguma ação judicial para reparar algum dano aí eventual que você tenha sofrido. Então, nos colocar à disposição novamente e agradecer aqui o convite. É isso. Sindiúti somos nós, Ana? Vamos nós, né? Se Nossa despedir. força. Nossa voz. Só para colocar. Diretor é assediado, chefe de distrito é assediado, coordenador é assediado, professor é assediado, assistente, funcionários de escola, porteiro. Então, assim, assédio é uma conduta de constrangimento, de humilhação, de isolamento, que pode acontecer com qualquer um. A gente precisa juntos reagir a essa conduta que eu quero colocar à disposição. Eu me lembro que uma vez uma coordenadora perguntou se ela estava sendo obrigada pela diretora todos os dias ficar numa sala de aula substituindo o professor. Uma coisa é você, eventualmente, no atraso, num dia, mas se você vai todos os dias para a sala de aula substituir professor, a prefeitura é para ter um professor substituto. Se é você que está substituindo, você está deixando de fazer o seu trabalho. Então, você também está sendo assediado, porque você está sendo desviado da sua função. E aí tem várias condutas de assédio e outras condutas. Eu, por exemplo, agora, quando eu estou sendo assediada, eu trato logo da misoginia e do etarismo, né? Que com 60 anos, eu não estou admitindo nem falar um pouquinho mais alto. Pode ser quem for, e sei lá se amanhã eu não estou fazendo uma denúncia de assédio contra o secretário, contra o prefeito, porque isso pode acontecer. O importante é que a gente esteja juntos para se defender juntos, porque assim, é nossa força, nossa voz. Grandes revelações nesse programa de hoje. E aí, Rafa, vamos encerrando, o nosso tempo vamos já embora. deu. Vamos encerrando essa semana com o nosso Pode Papocar, lembrando aqui do Papa Francisco, que é uma grande liderança mundial, era uma grande liderança mundial, o seu legado permanecerá. Ele disse que só haverá uma sociedade justa quando houver ou onde há bons sindicatos. Então, vamos lembrar disso, vamos seguir aí a nossa semana, vamos pensar sobre o assédio moral, vamos refletir. Agora você já sabe o que é de fato o assédio moral, quais as suas consequências, como é que pode proceder. O Sindiúti está de portas abertas sempre para que a gente possa acolher todos aqueles que estejam adoecidos, que estejam se sentindo assediados, porque o Sindiúti é aquele sindicato que não só faz a luta econômica, não só faz aquela luta sindical, mas é um sindicato que se preocupa, é um sindicato que discute amplamente a condição emocional, né? A condição laboral, o dia a dia do trabalhador em educação, seja em que função ele está na escola, mas o dia a dia da escola. O Sindiúti é o sindicato da escola, do chão da escola, aquele que acolhe, aquele que entende, aquele que discute, né, a importância das boas relações de trabalho e da fraternidade dentro da escola, para que isso possa se transformar num ambiente, para que a escola possa se transformar nesse ambiente de respeito, num ambiente solidário entre as partes, porque só assim nós poderemos unificadamente seguirmos juntos, caminharmos juntos em defesa da escola pública, que é o que eu acho que queremos nós todos dentro da escola pública, sobretudo a escola municipal, da rede
de Fortaleza. Então, aqui nos despedimos. Conversem na escola sobre o assédio moral, repliquem este programa dentro da escola, no ambiente de trabalho, com a família, e vamos juntos, entendendo agora o que é o assédio moral, combatê-lo e erradicá-lo nas escolas municipais. Muito obrigada, doutor Tiago, doutora Natália, doutor Roger, companheira Ana Cristina, companheiro Rafa, e aqui nos despedimos. Tchau!